Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. É um prazer receber a sua visita aqui no canal, deixe o seu like, fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Neste vídeo eu vou falar para vocês das minhas expectativas em relação ao Campeonato Goiano de 2025, pontos que eu considero positivos, pontos que eu considero negativos. Claro, você também tem todo o direito de manifestar a sua opinião nos nossos comentários, pois o espaço aqui é sempre muito democrático e este canal aqui é uma via de mão dupla. Informações vão, informações vêm, opiniões vão, opiniões também vêm. Tá bem? Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. Na Lutei Magazine você também pode encontrá-la no Instagram, que é o @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, e o WhatsApp é o 99402 7562. Vamos falar deste Campeonato Goiano de 2025, 12 clubes, algumas missões dentro do campeonato, né? As equipes do interior querem conquistar o título, né? O Anápolis e o Craque já foram campeões, o Goiatuba também já foi, são equipes que gostariam de ganhar novamente. O Goiânia, se a gente puder dizer, quer voltar a conquistar o título depois de 50 anos. As outras equipes querem ganhar pela primeira vez. O Atlético quer o inédito tetracampeonato. O Vila Nova quer quebrar a sequência de 19 anos sem ganhar o Campeonato Goiano. O Goiás quer pôr fim ao maior jejum desde que ele ganhou o primeiro título. Já são 6 anos sem conquistar o estadual. Então cada um tem a sua missão, né? Parece a vida, né? Cada um tem o seu caminho, cada um tem as suas preferências, cada um tem as suas necessidades. Mas vamos lá, falar um pouco sobre esta competição, os pontos positivos e os pontos negativos na minha observação. Um ponto que eu quero ressaltar aqui como positivo, às vezes fala-se pouco, né? No que eu tenho que criticar eu critico, no que eu tenho que elogiar eu elogio. Por exemplo, a Federação Goiana de Futebol, ela tem várias ações no sentido de lutar pela competição, né, de tentar melhorar a competição. Vamos a eles. A federação dá uniforme para os clubes que não têm marca, né? Ela oferece o hotel, os clubes não precisam pagar hotel. Todos os jogos terão transmissão, né? Os da capital, do interior, os 6 jogos de cada rodada nesta primeira fase, depois nas fases finais, todos eles serão transmitidos. VAR, né, teremos VAR pelo menos 3 jogos por dia. Quando os jogos não forem no mesmo dia, aí é possível você fazer mais. Por exemplo, nessa rodada primeira, só um jogo não vai ter VAR, que é o jogo entre Goianese e Inhumas. Os demais, os outros 5 jogos, terão VAR. Então, são todas situações em que a federação trabalha em prol do campeonato. Isso merece uma menção honrosa. Outro aspecto que eu também considero positivo, a tendência é que a gente tenha um ano de muita rivalidade, especialmente entre os 3 clubes da capital, porque eles jogam goiano, né, com aquelas missões que eu citei. Eles têm naturalmente uma rivalidade, independente do que cada um quer dentro da competição, por qual motivo cada um quer ser campeão, mas já existe uma rivalidade. Você joga com o seu rival, você quer sempre ganhar. E temos ainda a Série B, onde os 3 também estarão juntos. Então a projeção são de muitos clássicos para esse ano de 2025. Clássicos pela primeira fase do Goiano, muito provavelmente clássicos nas fases decisivas do Goiano, clássicos na Série B do Campeonato Brasileiro, podemos ter clássicos entre Goiás e Vila também na Copa Verde. Então a gente pode ter aí uma overdose de clássicos ao longo dessa temporada, e isso sem dúvida acirra a rivalidade, né? Sempre que 2 times se enfrentam muito, especialmente clubes de uma mesma cidade, a tendência é que o nível, vamos dizer ali, a tensão da rivalidade, ela aumenta. Então essa é a minha expectativa, um ano de muita rivalidade já começando no Campeonato Goiano. Outra coisa, o estadual é muito bom fora de campo, né? Você tem as provocações,
as declarações, as respostas às declarações, os comentaristas que às vezes se envolvem com o campeonato, se envolvem com o jogo, se envolvem com o seu time, o torcedor que rebate o comentarista. Então, assim, tudo isso faz parte. Né? Faz parte desse ambiente mais provinciano, vamos dizer assim, mais de aldeia. Né? Me lembro quando a gente estuda aí sobre a globalização, falava assim em aldeia e depois em globalização. Né? O estadual tem muito essa característica de aldeia, né? De comunidade. Então, isso é um ponto positivo, pelo menos dentro da minha avaliação. Agora vamos aqui a alguns pontos que eu não gosto ou que eu temo que não sejam bons neste estadual. A fórmula de disputa, não gosto. Acho que é uma fórmula de disputa que na sua primeira fase não agrega nada. Pelo contrário, ela esvazia o campeonato, ela é muito tranquila para os times da capital. Eles não precisam se esforçar, eles não precisam, eles jogam pela honra da camisa, mas a exigência de vitória é muito baixa. Com 3, 4 vitórias estão classificados. Então eles usam muito jogador, muitos meninos, muitos testes, muito time reserva ou desinteresse pelo jogo mesmo, isso é ruim. Então eu não gosto da forma de disputa do Campeonato Goiano, acho que ela prejudica a competição, prejudica o interesse, o envolvimento dos clubes, dos torcedores com a competição. O interior agonizando, né? Eu vejo o interior com muitas dificuldades para montar time, até porque a maioria das equipes do interior só existe por 3 ou 4 meses. É muito difícil você fazer um futebol sério com 3 ou 4 meses. E outra, a distância técnica também. No primeira fase ainda existe uma certa disputa. Quando chega para decidir, o interior não consegue. E isso é ruim, pois quanto mais forte for o interior, quanto mais possibilidade de títulos o interior tiver, maior tende a ser a qualidade do campeonato. Mas isso não vem acontecendo aí ao longo dos últimos anos. Né? Então esses são aspectos negativos. Outro, o baixo nível técnico, é justamente por essa falta de qualidade, principalmente nos times do interior. Isso é ruim para a competição, torna a competição menos atraente. Em relação aos favoritos, não tem como a gente fugir do trio aqui da capital. Vejo eles muito parelhos neste momento. Lógico que quando os jogos começarem, a bola rolar, a gente pode ver uma certa discrepância entre a qualidade de trabalho de um time e de outro. Mas em termos de elenco, eu vejo os elencos com forças parelhas neste momento. Vila, Atlético e também a equipe do Goiás. O Goiânia pode surpreender. O Goiânia se transformou em uma SAF, né? Existe uma expectativa aí quando um time vira uma SAF, sempre de haver um crescimento. Eu acho pouco provável o Goiânia fazer mais do que fez no ano passado. No ano passado o Goiânia chegou à semifinal, para mim é o teto do Goiânia, no máximo semifinal. Se chegar à decisão, pelo menos para mim, será uma grande surpresa. Agora, claro, né, qualquer momento que o Goiânia chegar para decidir ou ganhar um título, vai ser uma surpresa, a não ser que ele mude bastante a sua realidade nestes próximos anos. Então, do estadual, é basicamente isso. E claro, você vai ter aqui no Futebol 62 toda a cobertura do Campeonato Goiano. Né? Este é um canal dedicado ao futebol goiano. Então, claro que nós falaremos dia a dia, seja no nosso programa, o F62 Notícias, seja nos nossos vídeos do Campeonato Goiano de 2025. Mas eu quero saber a sua expectativa, torcedor. O que você projeta para o Campeonato Goiano de 2025? Quem é o seu favorito ao título? Fale aí, fique à vontade, discorra sobre o estadual para a gente bater naquele papo, sempre aqui no Futebol 62. Aquele abraço a todos vocês, se ainda não deixou o like, deixe, faça o seu comentário e até a nossa próxima oportunidade.